Noia, fundador do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Brasília, né? E 3 vezes já esteve aqui. Então é mais uma vez esse prazer para nós receber, trazer essa mensagem. Fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nesta casa, onde me acolheu e onde eu me sinto realmente acolhido pela espiritualidade e por todos vocês. É uma satisfação muito grande poder estar aqui, mesmo depois de muito tempo sem fazer estudos na casa espírita. Bom, o tema que foi proposto para nós na noite de hoje foi um homem de bem. O item 3, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título Sejam Perfeitos. Antes de começar a falar propriamente do item 3, eu gostaria de ler uma história, uma reflexão, para que a gente possa estar, vamos dizendo assim, emanando energias para que a gente possa ser intuído da melhor forma possível, para a gente poder falar. Hoje, vou falar abertamente mesmo. O meu evangelho já me acompanha há muito tempo, né? E espero que de alguma forma a gente possa juntos refletir sobre este tema. E deixo livre também, se alguém quiser colocar alguma coisa, complementar alguma coisa, porque nós não sabemos nada. Nós estamos aqui para aprender. E nós aprendemos uns com os outros, sempre. Tá? Bom, eu vou colocar o óculos. Talvez alguns de vocês podem até já ter lido, conhecido a história, mas de qualquer forma eu vou ler. Fala sobre o rio. Então começa assim, o rio, ele corre em direção ao mar. Durante o seu percurso, ele ganha velocidade até o momento em que se defronta com algumas curvas que o fazem diminuir o ímpeto, o desejo de encontrar o grande oceano. Quando passa por esses obstáculos da natureza, encontra pedras grandes em seu leito, que lhe rasgam a superfície e lhe modificam o curso e o ritmo natural. Assim, entre barreiras e percalços, ele segue a sua trajetória com uma só certeza, a de que encontrará no mar, ganhando a liberdade e a alegria almejada, a alegria desejada. A vida de todos nós, meus irmãos, se assemelha ao curso de um rio. Estamos constantemente traçando planos, buscando um oceano de sonhos e realizações, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Inúmeras vezes deparamos com obstáculos que nos impedem de seguir adiante da forma inicialmente planejada. É o momento, então, em que a vida nos mostra que precisamos trabalhar em nós mesmos. E esse trabalho é um trabalho que devemos fazer inúmeras vezes. Trabalhar as nossas virtudes, também a nossa fé, a resignação e principalmente a paciência. Manter viva a crença de que somos capazes de alcançar os nossos objetivos. Apesar de todas as curvas e pedras que encontrarmos no caminho, torna-nos fortes o suficiente para continuar adiante. Não há obstáculos para quem sabe o que deseja e possui a persistência para buscar. Se os desvios na trajetória nos trazem dor e tristezas, acreditemos que mais adiante a tão sonhada felicidade será alcançada. Não devemos ficar vinculados, ligados a essas dores passageiras. Entendamos que elas fazem parte da caminhada rumo ao objetivo final. Assim como as pedras modificam o curso e a velocidade dos rios, pode ser que os percalços do caminho nos deixem cicatrizes e nos façam esperar mais tempo para alcançar os nossos mais profundos sonhos. Mas quando exercitamos a
paciência e carregamos a certeza de que as metas finais serão alcançadas, essas cicatrizes deixam de ter importância. Elas apenas contarão uma história. A porta da real felicidade exige sacrifícios. São justamente essas lutas que conduzirão a alma à imensa ventura, ou seja, a imensos acontecimentos favoráveis em nossa vida. Para nós atravessarmos esta porta, basta que mantenhamos firme a vontade e que não enfraqueçamos diante das lutas, confiando que estamos amparados pelo amor divino. Jesus nos propôs coragem e bom ânimo diante de tudo que sofrêssemos. O desalento e o desânimo perante os momentos críticos indicam inclinação à derrota. À frente de toda dificuldade que nos apareça, trabalhemos no sentido de superá-la com alegria. Diante de toda dor que nos alcance, realizemos o nosso esforço de modo a suplantá-la, ultrapassá-la, mantendo a chama da esperança de tempos melhores adiante. Se tivermos que sofrer e chorar, o façamos, confiante de que Deus vela e que mais dia menos dia os nossos dramas serão resolvidos, se perseverarmos na ação do homem de bem, feliz até o fim de nossa jornada. Sem dúvidas, Jesus é aquele que nos veio ensinar a extrair o lado bom e útil de todo o sofrimento que nos seja imposto. A redação do Movimento Espírita, do livro Quem é o Cristo, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, psicografia de José Raul Teixeira. Então, meus irmãos, vamos falar sobre um homem de bem. Primeiramente, está aqui: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Bom, primeiramente, se o verdadeiro homem de bem é caridoso, amoroso e justo, é porque existe o falso homem de bem. E daí eu fiquei pensando, quando estava planejando esse estudo, será que eu sou um homem de bem? E cheguei à conclusão que eu não sou um homem de bem ainda. Eu estou no caminho do bem, mas não sou ainda, falta muito para ser um homem de bem. Tá? Então, por enquanto, eu só consigo ser um homem no bem, no caminho do bem. E quem me proporciona isso? A doutrina espírita. O homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele. O homem de bem pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Bom, eu coloquei aqui uma observação em seu coração. Por que eu coloquei em seu coração? Porque o homem de bem, muitas vezes, ele, no seu processo de crescimento, ele interroga a sua própria consciência e muitas vezes se culpa. Um homem no caminho do bem, vamos dizer assim, né? Como eu acredito, todos nós somos homens no caminho do bem, mas para nos tornarmos homens de bem, nós ainda temos que reencarnar muitas vezes, temos que nos melhorar muitas vezes, né? Então, muitas vezes nós queremos fazer as coisas da melhor forma possível, só que nem sempre a outra parte entende isso. Então eu uso dizer sempre que Deus, Ele não vê as nossas ações, Ele vê as nossas intenções. Porque muitas vezes as nossas intenções são as melhores possíveis para a outra, para com o próximo.
Mas nem sempre as condições do outro entendem dessa forma. Tenho certeza que quantas vezes vocês quiseram fazer coisas boas para familiares, amigos, e foram mal interpretados. As pessoas viram completamente diferente daquilo que você propôs. E às vezes você se sente culpado, fala, oh meu Deus, eu fiz tanta coisa para a pessoa poder melhorar, ele não acha que eu prejudicei. E a gente se sente culpado, se sente pesado, e fica pensando, será que Deus sabe realmente da minha intenção? Pode ter certeza que sim. Então, o homem de bem, ele tem fé em Deus, ele tem fé na bondade de Deus, ele tem fé em sua justiça, em sua sabedoria, e sabe que nada acontece sem a permissão divina. E submete-se à sua vontade em todas as coisas. Nem sempre aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós, e nós não temos certeza do que é melhor para nós. Nós queremos, nós pedimos, mas será que isso vai ser necessário para nós? Será que realmente isso vai servir para que nós possamos nos melhorar quanto pessoa, quanto ser humano? Muitas vezes não conseguimos e nos frustramos por isso. Mas lá na frente talvez nós entendamos que o não aqui significou não sofrimento mais tarde. E Deus sabe de todas as coisas. E nós não sabemos nada. A verdade é essa. Né? Bom, o homem de bem, ele tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, dos bens temporais. A gente vê que muitas vezes as pessoas, eles tentam suprir uma necessidade espiritual, uma necessidade material com coisas espiritual, emocional, com coisas materiais. Né? Basta a gente ver aí que as pessoas querem comprar a felicidade, querem comprar o bem-estar, né? E a gente sabe que isso não tem preço. Porque quando eu falo de felicidade, não sei se eu disse outra vez, me perdoa se eu repetir, as pessoas não buscam a felicidade. As pessoas buscam sentido para a sua vida. Quando elas encontram sentido para a sua vida, a felicidade vem como de acréscimo para essas pessoas. E é por isso que várias pessoas estão no caminho, muitas vezes, da criminalidade, no caminho dos vícios, no caminho errado, vamos dizer assim, e de repente a pessoa se encontra numa igreja A, B ou C, ou na casa espírita, ou a pessoa, ela projeta a sua vida, né, para a melhoria de si mesmo, e vai buscando essa melhoria, e de repente a pessoa se transforma. E é por isso que muitos de nossos irmãos, quando se dizem convertidos para as igrejas evangélicas, ou seja, de igreja for, as pessoas mudam. E não é uma mudança do dia para a noite. Porque a conversão, né, ela é um tempo. Não existe conversão do dia para a noite. Ela é um tempo, um aprendizado. Então, guardem isso. Todos nós buscamos sentido para a nossa vida. Quando nós conseguirmos realmente achar esse sentido para a nossa vida, podem ter certeza que nós estaremos no caminho. O homem de bem, ele sabe que todos os vícios da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. Bom, vou perguntar uma coisa que parece simples, mas vocês sabem a diferença de provas e de expiações? Podem falar. Diferença de provas e de expiações. Só você que não, só os outros. Você tem certeza que sabe. Não, as provas são tudo aquilo que a gente vivencia e que são modificadas. As expiações, elas não são modificadas 100%, mas elas podem ser amenizadas. Ou seja, vou dar um exemplo. O indivíduo nasceu numa situação familiar voltada para o crime ou para os vícios. Mas ela vai trabalhando isso nela de forma de que ela se torne diferente do meio onde ela foi, onde ela viveu. Então ela consegue
sair desse ciclo vicioso. Pessoas às vezes nascem com problemas de saúde e muitas vezes passam por vários tratamentos e não conseguem sucesso. Um belo dia, a medicina descobre lá, né, uma medicação, um tratamento, e ela faz esse tratamento e consegue a cura. Isso é o quê? Uma prova. A expiação é uma coisa assim que mais séria. O indivíduo nasceu com uma deficiência e posso dizer que essa deficiência ele vai carregar o resto da vida dele. Mas, dependendo da situação que ele vive, pode ser que a medicina terrena tenha algo que possa facilitar ele, né, a ter uma vida mais, vamos dizer assim, uma vida melhor com aquela deficiência. Mais ou menos isso. Deu para entender? Deu para entender. Então, o homem de bem, meus irmãos, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Ele retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Eu lendo isso aqui, meus irmãos, particularmente, como eu estou longe disso, tenho que trabalhar muito isso. E não tenho vergonha de falar que nós estamos aqui nessa escola chamada vida para podermos aprender. Né? E realmente a gente tem que ter referências para podermos melhorar. E essas referências do homem de bem veio bem a calhar para trazer a nossa responsabilidade, né? Perante a espiritualidade, perante Deus, perante a nossa vida. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que seca, nas consolações que proporciona aos aflitos. O primeiro ímpeto do homem de bem é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. É justamente nessa parte que nós vemos que o homem de bem, ele é humano. Esse humano aqui, quer dizer que ele entende um pouco do humano. Não sei se eu disse outra vez aqui, mas todos nós sofremos de um mal, todos nós sofremos de humanidade. E esse sofrer de humanidade é o quê? É o egoísmo, a vaidade, né? Então, se nós buscarmos trabalhar em nós as nossas dificuldades, com certeza nós teremos maiores condições de entender as dificuldades do outro. E isso o autoconhecimento faz muito bem na nossa vida. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Eu tenho certeza que esse estudo aqui que eu fiz em 2012, lá inclusive, eu tenho certeza que esse estudo que eu estou fazendo aqui hoje, 2024, ele está muito melhor, muito mais amparado de conhecimento do que eu fiz lá em 2012. E eu tenho certeza que se eu voltar aqui em 2030 e fazer o mesmo estudo, será diferente a abordagem, será diferente a forma de ser colocado as reflexões, porque a gente vai ter aprendido mais coisas, né? O homem de bem respeita todas as convicções sinceras dos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Olha, isso me chamou a atenção. O filme Nosso Lar, Os Mensageiros, né, que passou, tem uns grupos de Facebook falando sobre o filme, e daí uma pessoa foi lá e criticou o filme, falou que o filme poderia, que esperava mais, que o filme poderia... Mas aí os espíritos caíram em cima da pessoa, falando, sabe, criticando, foram até desrespeitosos com a pessoa. Aí eu estava lendo, porque nesses grupos eu não presto muita atenção não dizer, eu presto atenção na reação das pessoas. E como terapeuta, a gente tem essa mania de estudar os outros, né? Então, eu fui ver o que as pessoas estavam falando. E eu não acreditei que
determinadas palavras, determinadas atitudes saíram da boca de espíritas, que se diz que é idosa, se diz que é trabalhão, mas aí vem aquela coisa, não é porque eu estou espírita que eu sou perfeito, não é porque eu estou espírita que eu estou em situação melhor que o outro. Pode-se dizer que porque o outro é simples, é humilde, está lá na igreja ajoelhado, rezando lá, e eu tenho a ciência, eu tenho conhecimento, sou mais, pelo contrário, aquele lá às vezes ele tem muito mais sabedoria do que eu, tem muito mais caridade, muito mais amor no coração do que eu, né? E a gente vê que no mundo de hoje as pessoas se preocupam muito com rótulos, mas o conteúdo da garrafa mesmo, ninguém se preocupa, né? E justamente a doutrina espírita, ela vem nos chamar a atenção para isso, para nós olharmos para dentro de nós, para nós trabalharmos as nossas potencialidades, os nossos defeitos. E virtudes todos nós temos, mas temos também muita coisa a ser trabalhada, né? Então, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que os fere, né, com o seu orgulho ou com a sua arrogância, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, poderia evitá-la. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Então, meus irmãos, será que quem não perdoa o seu irmão, será que ele merece perdão das suas ofensas? Quando nós, no Pai Nosso, dizemos perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, eu nunca digo perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos, né? Porque Deus, na minha concepção, nunca se ofende conosco. Porque se Ele se ofender, Ele não é Deus. Quem se ofende é o humano. Ele está tão acima de nós, que por mais que nós queremos falar mal dele, Ele jamais vai se sentir ofendido conosco. Então não tem que dizer para Ele perdoar a minha ofensa, porque jamais Ele vai, né? A minha pequeneza é tão diante do grande Deus, que jamais Ele vai se sentir ofendido com algo que eu faço ou que eu fale a respeito dele, né? É esse Deus que os homens tentam a mostrar, é que fazem crescer a fileira de muitos ateus, de muitas pessoas que não suportam nem falar em religião, né? Porque a gente vê que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, ou nós estamos fazendo Deus a nossa imagem e semelhança. Uma questão da nossa frente. Você querer trazer polêmica. Eu já sou polêmico por natureza, né? Mas aqui na Casa Espírita a gente está para trazer uma mensagem, a gente não está para trazer polêmica, a gente está para poder trazer uma reflexão sobre o tema, né? Então, o homem de bem, meus irmãos, ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E ao exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo perdoado. O homem de bem, ele é indulgente para com a fraqueza dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência para as suas fraquezas. E se recorda dessas palavras, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Ser indulgente, a gente fala muito de indulgência, né? O que é ser indulgente? Ser indulgente é ter a disposição para desculpar. Ser indulgente é ter a disposição para perdoar. O homem de bem, ele não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidências. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Ou seja, falar mal dos outros, né? Como tem gente que fala mal dos outros? Tenho certeza que aqui em Conceição não tem ninguém, só lá inclusive que tem. Né? Tem pessoas que têm prazer de chegar perto da gente e falar mal dos outros. Você sabe que fulano está andando com esse crânio, você sabe que Beltrano fez um quê? Então o que isso tem a ver com a nossa vida? O que eu tenho a ver com isso? Então tem pessoas que têm esse vício de trazer essas coisas ruins dos outros para dentro da casa da gente. Às vezes a gente está com pressa, está querendo
cuidar da própria vida, as pessoas vêm e começam a despejar os maus dos outros. Ah, você sabe o que o fulano fez agora? Gente, isso é um vício. Assim como pessoas são viciadas em reclamar, né? Tem pessoas que a vida pode dar a mil maravilhas, mas sempre tem um motivo para reclamar. Isso tem conserto, né? Nas terapias psicanalíticas, o psicanalista Freud explica muito bem isso, né? Mas, voltando aqui para o lado, né, evangélico da coisa, as pessoas, quando vierem trazer algo de ruim para nós, para os outros, a gente, às vezes por caridade, a gente acaba ouvindo, e acaba nem falando com a pessoa, porque acha que vai faltar com respeito. Mas muitas vezes, meus irmãos, às vezes é necessário a gente dar uma chacoalhada na pessoa, assim, para que a pessoa acorde. Porque amigo não é só aquele que bate nas costas e concorda com tudo, não. Amigo é aquele que sacode, é aquele que às vezes briga, um momento discute. E eu queria muito ter amigos assim. Chegasse para mim e mostrasse, olha, você fez determinada coisa, não foi legal da sua parte, né? E seria muito bom, porque ter só amigos para ficar ajudando, para ficar batendo nas costas da gente. A gente aprende muito. Por isso que os nossos chamados inimigos, muitas vezes, eles têm um fator muito importante na nossa vida. Que muitas vezes eles falam a verdade sobre nós. Não querendo dizer que é 100%, né? Mas muitas vezes, quando amigos não falam determinadas coisas, aqueles que às vezes não são afeiçoados a nós, falam. Então, se realmente formos, vamos procurar modificar. Se não formos, vamos seguir em frente. Então, nós não temos motivos para ficar chateado, para ficar magoado, para querer brigar com a pessoa. Por quê? Justamente, se eu falo determinada coisa aqui para ele, ele sabe que ele não é nada disso, ele fala, meu amigo, você está equivocado, eu não sou nada disso. Mas chegando na casa dele, ele vai pensar, será que eu sou? Será que eu não sou? Faz um check-up dos seus atos, e ver se realmente aquilo cabe à pessoa. Se ele não achar que não, não tem motivo para brigar, seja para um lado ou para o outro. Né? Bom, o homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. É aquilo que a gente sempre fala aqui na doutrina espírita, né? Nós somos como carvões, minerais, estamos sendo lapidados para que um dia a gente possa se tornar um diamante. Né? Então todos nós temos algo a trabalhar em nós. Mas se nós tivermos um firme propósito de trabalhar os nossos defeitos e sermos melhores a cada dia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, pode ter certeza que a gente vai estar no caminho. Né? Então o homem de bem ele não procura fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às custas dos outros. Ao contrário, ele aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Ou seja, buscar valorizar o lado bom das pessoas. Todos nós temos o nosso lado bom. Não é possível, todos têm. O pior dos criminosos lá, que está pagando o seu crime, ele deve ter algo de bom dentro dele. Só que muitas vezes ele não teve um incentivo certo para poder ser tocado no coração, para poder ver que realmente o amor, o bem é que traz a felicidade. Né? Quando eu perguntei por que fazer o bem, por que ser bom, a resposta justamente veio para mim. Por que ser bom? Porque a pessoa que está no caminho do bem, ela adquire maior lucidez, ela adquire maior discernimento das coisas. Em consequência disso também, ela tem de ter a postura de desculpar mais, de perdoar mais, de relevar mais a situação. Que realmente, muitas vezes acontece. Né? Então, meus irmãos, ele não se envaidece da sua fortuna, aqueles que o têm, ou da sua sabedoria, da sua inteligência, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. A gente vê muitas vezes que hoje, oportunidades boas que as pessoas têm de poder disseminar o bem, muitas vezes é feito para o mal.
mas é o livre-arbítrio da pessoa. Nós não temos nada com a vida dos outros, nós temos com a nossa vida. Quando nós começamos a preocupar demais com os defeitos dos outros, com a vida dos outros, com a forma que os outros levam a sua vida, nós adoecemos. Grande parte dos pacientes que me procuram lá no consultório são pessoas que estão preocupadas demasiadamente em resolver os problemas dos outros, quando na verdade ela tem que resolver os seus próprios problemas. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Ninguém muda ninguém. A vida faz esse trabalho para todos nós. Por mais que nós gostemos das pessoas, queremos que as pessoas estejam no caminho que nós achamos que seja bom, se ela não assimilar isso, por melhor que seja o conselho, por melhor que seja aquilo que nós formos falar da pessoa, a pessoa ela vai fazer, ela vai concordar com a gente na hora, mas depois ela vai fazer do jeito dela. Quantas vezes isso acontece? A gente fala, a pessoa fala, a pessoa concorda, agradece e faz completamente o contrário daquilo que falou. Mas a gente não deve se sentir culpado por isso. Cada um tem o seu histórico, cada um tem o seu caminho, e a vida, como eu digo sempre, é uma escola, uma vida aqui na Terra, uma escola para todos nós. Se não aprendemos hoje, com certeza amanhã ela trará esclarecimento para todos nós. Tá? Querem falar alguma coisa? Quer? Pela inclusive as pessoas costumam falar também, sabe? Fiquem à vontade, se quiserem expor alguma coisa, se quiserem discordar também. Né? Então, o homem de bem, ele não se envaidece da sua fortuna, como eu disse, e nem da sua sabedoria, mas ele procura a tudo isso que ele tem em benefício do próximo. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, dinheiro, porque sabe que se trata de um depósito, do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar, mas pode ser prejudicial a si mesmo, e o utiliza para a satisfação das suas paixões, ou seja, em benefício próprio. Então, se nós temos facilidade no intelectual, se nós temos facilidades em ganhar dinheiro, que possamos usar isso também em prol daqueles que não têm a mesma sorte. Né? E que possamos fazer isso com o nosso coração aberto. Se o outro vai usar para o bem ou não, o problema é dele. Nós vamos fazer a nossa parte. Né? Porque eu sempre digo que nós queremos um mundo melhor. Mas para nós vivermos um mundo melhor, primeiramente nós temos que fazer esse mundo melhor dentro de nós. Porque nós só queremos que o outro faça. Eu quero que o mundo seja melhor. Mas o que você está contribuindo para que esse mundo seja melhor? Se você fizer um trabalho, né, de reforma interior, de transformação interior em você mesmo, você já está contribuindo para esse mundo melhor. Porque querendo ou não, as pessoas olham e reparam nas nossas atitudes, nos nossos atos. Né? Principalmente nós que somos espíritas, que somos agulhas no palheiro aqui, né? Na cidades religiosas, as pessoas olham muito a nossa postura em determinadas situações. E dependendo da situação que nós apresentarmos, a pessoa se diz espírita, se diz cristã, ter uma atitude dessa. Então, é com cada um. Né? Termos o firme propósito de nos melhorarmos a cada dia, de buscar em nós aquilo que tem que ser lapidado, que tem que ser melhorado. Bom, se a ordem social colocou determinadas pessoas sobre a sua dependência, ou seja, sobre a dependência do homem de bem, ele deve tratá-las com bondade, com benevolência, porque perante Deus, todos nós somos iguais. O homem de bem usa a sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho, e evita tudo o que poderia tornar a sua inferioridade mais penosa ainda. É aquilo que a gente diz sempre, né? Muitas vezes nós temos que fazer essa reflexão. Como que é a nossa postura dentro da casa espírita?
dentro da igreja, dentro do local de trabalho. E como que é a nossa postura dentro de casa? Será que dentro das igrejas, dentro do trabalho, nós somos pessoas privilegiadas, somos pessoas que as pessoas acham que somos modelo, mas e dentro de casa, será que nós somos assim também ou somos carrascos dos nossas esposas, dos nossos maridos? É uma reflexão para nós. O homem de bem é justamente o contrário disso. Né? Não ser melhor para os outros em si, mas buscar ser melhor para si mesmo, buscar a se amar mais, buscar a se perdoar mais, buscar a dar mais chances para si mesmo. Tem pessoas que dão chances para todo mundo, mas nunca deram chances para si mesmo. Pessoas se culpam e vivem nessa culpa a vida inteira e não conseguem sair disso e acabam adoecendo, porque ela não consegue se perdoar por determinadas coisas que fez no passado, coisas que aconteceram, sendo que hoje o conhecimento dela é diferente do que tinha na época. Então, é claro que se eu tivesse o conhecimento que tinha na época, eu não teria feito, mas todos nós somos humanos, todos nós erramos, nós temos que ter o discernimento que nós estamos aqui para aprender, todos nós. Não é a situação de estar aqui na frente falando que quer dizer que eu esteja na melhor situação, não. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Está lá no Evangelho. Se nós temos a responsabilidade de vir aqui e fazer o uso do público da palavra, nós temos essa responsabilidade de, primeiramente, trabalhar isso dentro de nós. Né? Então, meus irmãos, o homem de bem, enfim, ele respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, o que nós acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que diferenciam um homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. E não é à toa que o próximo item, que é o item 4, fala sobre os bons espíritas. Então está assim, ó, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido dentro de si, né? Forçosamente conduz aos resultados acima mencionados. Por isso que eu falei aqui, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um ou outro agem da mesma forma. Então, se existe o verdadeiro espírita, é porque pode existir o falso espírito também. Né? Então, que nós possamos fazer essa reflexão, porque o Espírito Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Este amar-vos não é só amar o nosso próximo, mas é amar a si mesmo, é dar chances a si mesmo, é buscar melhorar a si mesmo. Se hoje eu não fui bacana, se eu fiz uma coisa horrível, então vou me corrigir, vou procurar não fazer mais. Então, amar primeiramente, instruir em segundo. Então, amar, eu compreendo, né? A minha exegese, eu compreendo que essa parte, o Espírito de Verdade quer dizer que é amar primeiramente a nós. Porque ninguém dá aquele que não tem. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. Se eu não me valorizo, não tem como eu valorizar o outro. Então, primeiro eu tenho que conquistar essas coisas, para depois eu buscar a passar com as pessoas. Nem cobrar. A gente não deve cobrar nada de ninguém, deixar livre. Né? A consciência da gente. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, reconhece o espírita pela sua transformação moral. Essa transformação moral vem do latim mores, que significa hábitos, significa costumes. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação em seus hábitos, pela transformação em seus costumes e pelos esforços
Quer dizer, se diz esforços, é porque não é fácil mesmo, né? Pelos seus esforços que faz para domar, ou seja, para conquistar, para sobrepujar as suas más inclinações, que são as nossas mazelas, que são os nossos defeitos, né? Porque se nós formos ver, a nossa vida, ela é comandada por hábitos. A partir do momento que nós mudarmos os nossos hábitos, a nossa vida muda. Temos especialistas que dizem que os hábitos mudam e começam a fazer efeito depois de 20 dias. Se a gente for, né, categoricamente ali, trabalhando isso. Não é à toa também que as medicações alopáticas, depois de 20 dias, começam a fazer efeito no corpo também, né? Por isso que a gente tem um retorno médico, o médico vê se depois de 20 dias se o remédio fez o efeito ou não, se diminui ou se aumenta, ou se deu efeito colateral, troca a medicação e assim por diante, né? Então, em 20 dias, nós conseguimos mudar radicalmente hábitos nossos. Basta que nós tenhamos esse querer de mudar o hábito. Tem um livro do autor Charles Duhigg, nova-iorquino, que escreveu O Poder do Hábito. Esse livro tornou um best-seller, livro de capinha amarela. Eu tenho ele em PDF. Se você quiser, eu posso te mandar no seu zap. Se alguém quiser, é livro grande, ele tem 400 e tantas páginas, mas é um livro ótimo que nos mostra como nós devemos estar mudando aqueles hábitos que nós achamos que não é legal para nós, né? É um psicoterapeuta que escreveu, psiquiatra também, né? E é muito interessante a gente ver que a doutrina espírita, ela nos traz essa oportunidade de nós olharmos para dentro de nós. Vocês reparam, vocês conseguem ver que o mundo, em geral, quer que a gente olhe para fora, quer que a gente vá buscar coisas fora, quando na verdade nós temos que buscar dentro. É aquilo que Carl Gustav Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Acorda por quê? Porque vê os seus defeitos, vê os seus virtudes, né? Então, muitas pessoas pensam, comprar, para poder suprir uma necessidade emocional. Será que consegue? Não consegue. Né? Momentaneamente pode até ser que consiga, mas depois o tédio, a frustração volta. Porque hoje as pessoas estão sofrendo muito de tédio. Porque a tecnologia está muito avançada. Hoje a gente não tem trabalho nem de levantar para mudar o canal de televisão, né? Eu e alguns aí, com certeza, lembro da época que a gente tinha que levantar e mudar o canal da televisão lá, né? Hoje não, hoje apenas um botão, né? Agora tem até o da Alexa que a gente fala, ela mesmo já faz o serviço, né? Então já não precisa nem apertar o botão mais. Então a gente vê como a tecnologia quer suprir uma necessidade, quando na verdade quando a gente tinha essa liberdade de levantarmos, de ir lá, né? Fazer, é melhor. Então a gente tende a ficar no quê? No comodismo, tende a ficar na sua bolha, né? Quando acontece algo na vida da gente, pronto, tudo estoura, a gente esborracha. Porque é a vida mostrando para a gente que a gente tem que mudar, que algo tem que ser feito. Quantas vezes a vida da gente está bem, de uma hora para outra, bagunça, a gente fica perguntando, gente, mas eu vou na casa espírita, eu sou passista, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas quando precisam. E acontecer isso comigo, como se nós pudéssemos barganhar com Deus. Eu sou cristão, então eu estou livre disso, isso é só para os pecadores, para mim não. Né? Então, como a gente às vezes pensa que acontecem coisas ruins só na vida das pessoas que estão no chamado perdidas, por aí não, acontece na vida de todo mundo. E nós, como cristãos, como espíritas, nós temos que ver que a nossa responsabilidade diante do mundo, diante da vida é muito grande, porque a doutrina espírita, ela nos proporciona conhecimentos, fazendo com que nós nos tornamos melhor a cada dia. Eu tenho certeza que essa versão nossa aqui agora,
é muito melhor do que aquela versão há 5 a 10 anos atrás, e podem ter certeza que se continuarmos aqui neste caminho, nesses estudos, nessas reflexões, aqui 5 anos nós estaremos muito melhores do que hoje. Mas é ter a paciência do processo. Todos nós estamos passando por um processo, que é o processo de aprendizado, o processo de evolução. Sejamos pacientes, sejamos caridosos, primeiramente conosco mesmo, para depois os outros. Porque falar é muito bonito, né? Fico falando isso aqui, fico imaginando eu, né? Mas se fosse tudo isso aqui, seria uma maravilha. Mas nós temos que ter referência, e o Evangelho de Jesus é a nossa referência. Porque mais do que falar bonito, do que falar difícil, palavras, né, de ter uma oratória, de ter uma retórica onde a gente consiga fazer com que o público fique dominado pelo que a gente está falando, pode até ser fácil quando se aprende técnicas de PNL, de coaching e tudo mais. Agora, falar daquilo que está dentro do nosso coração, né, é isso que está faltando dentro dessa igreja, é isso que está faltando nesse nosso movimento. Nós admitimos que nós somos muito falhos, mas nós temos muito que aprender. E todos nós estamos juntos. E que um possa ajudar o outro. Porque muitas vezes, no auxiliar, nós também aprendemos alguma coisa. Quem é professor sabe que muitas vezes na sala de aula, ele vai para passar a matéria, mas quanto aprendizado ele tem ali, como os alunos? Então a vida é uma eterna troca, um eterno aprendizado. É isso. Hoje, se quem quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Mas não quero parecer arrogante, mas sei que tem muito que ser trabalhado aqui. Né? Principalmente, não vejo tempo, porque algumas pessoas falam, fulano tem tantos anos de espiritismo, então tinha que ser o Cristo na Terra. Se nós fôssemos o Cristo na Terra, um espírito de luz, não estaríamos aqui, já teríamos passado por muita coisa, por um mundo mais evoluído. Né? Então é isso, meus irmãos. Vamos buscar nos conhecer mais, vamos buscar ter mais paciência conosco, vamos construir pontes. Eu coloquei uma frase no Facebook hoje, que nós devemos construir pontes e não queimar as pontes, porque pode ser que algum dia a gente precise passar novamente por aquele rio. Se nós queimarmos as pontes, como nós iremos passar? Todos nós estamos nesse processo de aprendizado. E que Jesus possa nos amparar, que a espiritualidade maior possa nos abençoar, colocar as vibrações deles em nós, para que a gente possa acordar. Muitas vezes parece que nós estamos sonhando. Né? Quando nós falamos em pecado, a palavra pecado vem da palavra grega hamartia, que significa errar o alvo. Já viram? Então, qual é o nosso alvo maior? A nossa evolução, o nosso aprendizado. Né? Nós temos por herança o que? De Deus. A nos tornarmos um espírito de luz. Né? Qual é o nosso alvo maior? É ser um espírito mais iluminado a cada dia. Então, tudo que nós fazemos, que nós saímos fora desse trajeto, desse alvo, nós estamos errando, nós estamos saindo fora. Isso que é chamado de pecado. É errar o alvo. Né? Talvez o católico dê um outro significado para isso. Né? Então o nosso alvo é esse. É Jesus. É o bem. Quando nós tomamos por outros caminhos, pegamos atalhos duvidosos, a gente sofre. Mas o sofrimento faz com que a gente retroceda muitas vezes e retome o caminho. E não há vergonha nenhuma em retomar. Porque tudo tem um recomeço. Todos nós merecemos ter um recomeço. Obrigado pela atenção de todos. Então, querem falar alguma coisa? Porque inclusive o pessoal fala tanto, sabe? fala um complemento, outro fala, aí aqui estão todos quietinhos. Mas é isso, muito mais falando do meu livro, vocês me desculpem mesmo o livro ter vindo com defeito, é porque o livro, ele chega para mim nesses pacotes, e eles vêm a cabo. Eu não vou abrir o livro para ver se está certo ou se não está. Vocês me desculpem mesmo, tá? Mas pelo menos desse mal
oportunizou a minha volta aqui hoje para poder estar trazendo isso para vocês. Tá? Não sei quando terei novamente a oportunidade para voltar. Se depender de mim, não demora muito. Então, porque assim, não é querer ser não, eu sou bem ocupado lá, sabe? Eu estou de férias esse mês de janeiro, né? Eu mesmo trabalho, tem 3 funções, 3 ou 4 funções. Então, eu até dei uma travada, porque não aguenta, né? Assistente social, psicanalista, taxista, quem aguenta, né? Não dá tempo. O dia só tem 24 horas. Né? Mas aos poucos a gente vai mudando, né? Vai buscando o melhor para a gente. Mas que a gente busque sempre o melhor para a gente. E antes de pensar nos outros, pense em vocês mesmos. Não é ser egoísta, não. É se amar em primeiro lugar. Tá? É se amar para vocês mesmos, não para o outro ver que você é bonzinho. Não, porque você sabe, né, que tem diferença do bonzinho do homem bom. O bonzinho é aquele que todo mundo faz ele de bobo, ele faz tudo aquilo, fala assim para tudo. O homem bom não é aquele que é pautado. Né? Aquele que é pautado. Tem também aquelas pessoas que falam sim porque não conseguem falar não. Aí, psicanaliticamente, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de falar o não e sofrem por isso, por causa de familiares, pais muito dominadores, muito exigentes. Aí a criança cresce e depois fica com dificuldade de falar não para os outros e sofre muito. Porque o não, às vezes, o sim, às vezes, quando quer falar não, tem um peso muito grande na vida de muitas pessoas. Ele leva muitas pessoas dos consultórios, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas em si. Mas isso aí é uma questão para outro assunto. Vamos deixa para outra tarefa, tá? Obrigado pela oportunidade. Tá? Falta 5 para as 8. Creio que eu cumpri o horário. Que Deus abençoe a todos e que a paz, o amor do Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre.